Fala galerinha do nono ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Professor Barroso mais uma vez aqui com vocês, vamos para mais uma aula de língua portuguesa e fica aquela mensagem inicial, pegue o seu caderno, pegue o lápis, pegue a caneta, sente-se em um local confortável, certo? Silencioso, anote as informações principais, anote também, isso é muito importante, as suas dúvidas para que você possa tirar como professor posteriormente, ok? O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Qual o conteúdo da nossa aula hoje, professor? Bom, a gente vai revisar e reescrever a produção textual de vocês, a produção do artigo de opinião. Vocês tiveram a incumbência de fazer um artigo de opinião, foi dado o tema, vamos fazer a revisão e a reescrita desse texto, tá? Dessa produção textual que você fez. Mas como é que eu faço essa revisão, professor? Como é que eu faço essa reescrita? Eu vou dar todas as orientações para que você faça tudo direitinho, tá? Então preste atenção na aula, tá? Preste atenção nas observações que serão feitas. Então, para início de conversa, né? Vamos revisar o seu texto. Como fazer uma revisão eficaz? A primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte: você já leu o seu texto? Já releu o seu texto? A leitura, a releitura é muito importante. Às vezes a gente se apaixona pelo que a gente escreve. Eu mesmo, enquanto professor de língua portuguesa, eu começo a escrever um texto e começo a me apaixonar pelo que eu escrevo. Diz, nossa, isso está muito bom. E quando outra pessoa vai corrigir, eu vejo que eu esqueci uma vírgula, esqueci ali uma palavra. Então, isso é muito importante, fazer uma releitura, fazer uma nova leitura do seu texto. Porque aí você tem uma outra visão. Você já escreveu o seu texto, você só vai fazer a releitura do seu texto. E durante essa releitura, o que é importante você analisar? O texto tem coerência? Ele está coerente com a proposta de produção? A proposta de produção era qual? Era falar sobre a violência contra a mulher no século XX? Você falou sobre a violência contra a mulher? Falou que era no século XX? Professor, o tema era sobre a violência urbana. Você falou sobre a violência urbana. É importante que você se atenha ao tema do texto, para que assim você não possa falar de outro assunto e o texto ficar incoerente com a proposta. Quando eu falo em incoerência, você compreende o que é algo incoerente? É quando ele não tem sentido, quando ele não tem o seu sentido ligado à proposta. Se é falar sobre uma coisa, você vai seguir aquela coisa e não falar sobre outra, certo? Então tem que ser um texto coerente, ok? Uma outra observação, o seu texto tem coesão? Muitos alunos têm essa dificuldade. Quando eu falo em coesão, eu estou falando entre ligação entre as palavras, entre as orações, entre os parágrafos. E os elementos coesivos são muito importantes, as conjunções, as preposições, tá? O mas, porém, todavia, contudo, o pois, o porquê, dessa forma, dessa maneira, certo? São palavras que ajudam você a continuar o texto, a fazer a ligação entre as frases, as orações, entre os períodos, entre os parágrafos, certo? Então, o seu texto tem coesão? Há uma articulação entre os parágrafos? Não ficou aquela coisa solta, uma frase aqui, outra ali, você encaixou tudo direitinho? Então, isso é muito importante, tá? Os parágrafos estão bem planejados? Em aulas anteriores, eu mostrei para você a estrutura do artigo de opinião. Você viu que ele se divide em parágrafos e o primeiro parágrafo é a introdução. Os parágrafos posteriores vai ser o desenvolvimento e logo em seguida você vai ter que dar uma conclusão ao seu texto. Bom, introdução, desenvolvimento, conclusão. O seu texto tem essa perspectiva? Foi feita a introdução, você apresentou o tema na introdução, você colocou os seus argumentos no desenvolvimento, nos parágrafos do desenvolvimento, você concluiu, utilizou um parágrafo para concluir o seu texto? Então essas são perguntas que têm que ser respondidas e nada melhor de que quem vai dar a resposta é você, através da leitura do seu texto, ok? Bom, você utilizou argumentos para defender o seu ponto de vista? A gente sabe que o artigo de opinião, ele traz um ponto de vista seu sobre um determinado tema. Você achou aquilo interessante, achou viável, achou um absurdo, enfim,
qual a sua opinião? Você defendeu a sua opinião através de argumentos? Lembra aí que nas aulas anteriores eu mostrei para vocês os tipos de argumentos. Lembra? Argumento de autoridade, argumento por exemplificação, argumento trazendo algo do cotidiano, certo? Então, aqui chegou a hora de você mostrar que realmente entendeu a parte de argumentação. Você tem que defender o seu ponto de vista mostrando dados, mostrando fatos sobre o tema, ok? O texto seguiu as orientações quanto à estrutura do gênero. Quando eu falo em estrutura, eu falo naquela tabelinha que eu coloquei para vocês, que embora ela não seja algo fixo, mas serve de orientação. Professor, que tabela é essa? Eu perdi a sua última aula. Foi essa tabelinha aqui que eu coloquei, ó. Introdução, você tem que utilizar um parágrafo para a descrição do assunto, ok? Para apresentar o assunto, falar sobre o assunto, dando uma visão histórica, comparando com a visão mais atual daquele problema, por exemplo, é uma maneira de começar o parágrafo de introdução. Você fez o seu desenvolvimento aí em 2 ou 3 parágrafos, você mostrou a sua tese, você mostrou aí a tese contrária, né? Existe opinião a favor e opiniões contra determinado fato. E mostrou aí os argumentos que defendem o seu ponto de vista. E a conclusão é só você reforçar o seu ponto de vista, né, e retomando aquilo que você já havia falado, né, só reforçando. Não há nada de novo no parágrafo final de conclusão, tá? Você não vai apresentar dados novos, novas perspectivas dentro da conclusão. O seu texto apenas vai retomar o que você já falou, resumindo ali e reforçando seu ponto de vista. Então, o seu texto tem que apresentar essa estrutura. Tudo bem? No livro de vocês, do 8º ano, na página 163, tem uma tabelinha chamada Para Lembrar. E é importante que eu mostre aqui para vocês algumas orientações quanto ao artigo de opinião. Veja aí, qual a intenção de um artigo de opinião? Não é convencer o interlocutor sobre o seu ponto de vista? Quando você lê o seu texto, você percebe que você realmente é persuasivo, os seus argumentos convencem alguém de que o seu ponto de vista, a sua visão sobre aquele fato, sobre aquele tema é importante, é considerado válido. Leitores, lembre-se, quando você escreve para alguém. Então tenha consciência de que alguém vai ler o seu texto, certo? E por isso a questão da revisão. Você vai revisar porque você quer ter um texto em que as pessoas compreendam o seu ponto de vista, compreendam os seus argumentos dentro do texto. Então, sempre leve em consideração também o outro, vendo com olhos de outro, né? O que é que as pessoas acharão do meu texto? Articulista, lembre-se, é você, né? Você é aquele que está fazendo o texto, você é aquele que fez o artigo de opinião. Então, você é o articulista, é o que está fazendo o texto. Daí a importância de sempre colocar lá no final também o seu nome, né? Afinal de contas, é o seu ponto de vista que está ali. Então, todo o texto de opinião tem que ter o nome do articulista, porque ali é a visão dele, ok? Organização, já falei sobre a organização aí, né, do artigo de opinião, mas que fique claro aí, expressa o ponto de vista do autor, por isso é assinado, trata-se de uma questão polêmica, já falei isso com vocês também, o artigo de opinião vai tratar de algo polêmico, e não só polêmico, algo que é também presente, que está presente na sociedade. É um tema atual e um tema polêmico, porque aí você pode ter 2 pontos de vista diferentes, trazer esses 2 pontos e defender um deles, ok? E aí você vai defender como? Através dos argumentos, argumento de autoridade, argumento de provas concretas. O argumento de autoridade, já havia falado para vocês, é aquele em que você traz um especialista da área para falar sobre aquele assunto. Por exemplo, eu estou falando sobre violência contra a mulher, qual seria a autoridade no assunto? Uma delegada, uma advogada que atua nessa área. Então, são argumentos que reforçam o ponto de vista. E aí a gente chama esse argumento de autoridade, porque eu trago um especialista na área para falar sobre o assunto. Argumento de provas concretas, certo? Você pode trazer um documento, você pode trazer ali também dados. Argumento de exemplificação, você pode citar um fato aí, que aconteceu no dia a dia, uma notícia, uma reportagem,
né, trazer exemplos do dia a dia, do cotidiano da própria sociedade para defender o seu ponto de vista. E o argumento de causa e consequência, que é um dos mais comuns. Você pode mostrar as causas do problema e mostrar as consequências desse problema também. Tudo bem? A linguagem, pessoal, a maior parte padrão, tá? Quando se trata aí do artigo de opinião, a linguagem ela é mais cuidada, ela é mais elaborada. É a linguagem padrão, a norma padrão culta da língua. Tudo bem? Pronto, mostrando aí para vocês essa tabela, vamos colocar aqui alguns exemplos de como é que você pode corrigir o seu texto. Como é que você pode deixar o seu texto mais leve, mais conciso, mais coeso, certo? Mais limpo nas ideias. Ó, vamos lá. A primeira coisa é acrescentar as conjunções. Lembre-se, o seu texto tem que ter ligação, certo? Tem que ter ligação, coesão entre os parágrafos. E daí o uso das conjunções é algo muito bom para deixar o seu texto ali ligado. Vamos ver um exemplo aí de frase em que não há conjunções e depois ver como é que ele ficaria com conjunção. Olha o primeiro exemplo. O descaso com a saúde persiste. O governo não liga para ela. Veja, o descaso com a saúde persiste, o governo não liga para ela. Ao invés de usar o ponto final, eu posso utilizar uma conjunção, mostrando uma causa e uma consequência. O descaso na saúde só persiste. Qual é a causa? Porque o governo não liga. Então, eu utilizo ele não o ponto final, mas utilizo a conjunção para ligar as duas orações. O descaso com a saúde persiste, pois o governo não cumpre seu papel. Viu que eu utilizei o pois aí no lugar do ponto final? E isso é um elemento de coesão no seu texto. Traz ideia de explicação, né? De causa, consequência, e deixa o seu texto mais coeso. Preste atenção se o seu texto não está muito solto, tá? E utilize as conjunções. Você já viu diversos exemplos de conjunções, você já vê isso nas aulas desde o 6º ano. Então, o uso do mas, do porém, como oposição, para explicação, o pois, o porquê, para alternância, você tem o ou seja, para explicação, ou seja, isto é. Então, são conjunções que vão te auxiliar bastante na coesão do seu texto. Quanto à concordância, outro fator importante, ver se o seu texto está adequado quanto à concordância. Veja aí a frase, as pessoas não cobram governantes para poder resolver o problema. Não cobra. O cobra aí, do verbo cobrar, está no singular, na terceira pessoa do singular. Mas só que o sujeito é no plural, está no plural. As pessoas não cobram. Certo? Se você for corrigir, ou você coloca o verbo no plural para adequar o sujeito, ou então você deixa o sujeito no singular. Como foi que eu reescrevi essa frase? A população não cobra. Agora sim, sujeito no singular, verbo no singular. Ok? As pessoas não cobram ou a população não cobra. E aí não cobra governantes para que haja solução do caso. Né? Para que haja solução do caso. Ou para resolver o problema também. Mas o que é importante aqui é que você olhe a concordância. Veja se o sujeito está concordando com o verbo, certo? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Esse aspecto de concordância, ele é muito importante, ok? Pronto, então agora a gente vai ver aí outros 2 exemplos de revisão, tá? Que você pode utilizar no seu texto. Agora mostrando aí a presença dos pronomes oblíquos e também da repetição. Vamos lá. Qual é o problema com os pronomes oblíquos? Quando se trata de norma padrão da língua portuguesa, você não deve iniciar frases com pronomes oblíquos. Então, por exemplo aí, me impressiona o cidadão achar isso. Esse me aí é um pronome oblíquo. Então, você sabe que não pode iniciar a frase com ele, porque o texto é da norma padrão, né, da língua portuguesa. Então, como é que fica a reescrita desse trecho? Impressiona-me. Impressiona-me o cidadão achar isso normal. Impressiona-me. Foi o que eu fiz. Eu retirei o me do início e passei para depois do verbo, ok? Para que o me não iniciasse a frase.
Então, você tem que consultar e rever a questão dos pronomes oblíquos. E ver se no seu texto, localizar aí no seu texto, se há algum pronome oblíquo iniciando frase. Se não tiver, ótimo. Se tiver, passe para depois do verbo. Ok? Pronto, então a questão dos pronomes oblíquos foi resolvida. Agora a gente vai para a repetição, que é algo muito frequente, né, entre os alunos, principalmente aqueles mais desatentos. Qual é o problema aí com a repetição? Nos textos escritos, você não deve repetir palavras ou expressões, para que o texto tenha uma certa coesão, né, tenha uma certa coerência, não fique repetido. Veja esse trecho aí. Ele deve criar campanhas de conscientização. Ele deve incentivar novas práticas. Qual é a expressão que está sendo repetida aí? Ele deve, não é? Como é que eu faço para retirar esse ele deve? Eu posso substituir por um sinônimo, eu posso omitir, retirar da frase, porque continua a frase tendo sentido se você retirá-lo também. Veja, ele deve criar campanhas de conscientização e incentivar novas práticas. Então, ao invés do ponto final, eu coloquei a conjunção e retirei o ele deve, porque já fica claro que é ele. Não é? Ele deve criar campanhas de conscientização e incentivar novas práticas. As duas ações possuem o mesmo sujeito, que é ele. Então, não preciso ficar repetindo ele, ok? Então, cuidado com as palavras repetidas. Você pode substituir por sinônimos, pode fazer a omissão dessa palavra. São duas estratégias que você pode usar para evitar essa repetição. Ou colocar com outras palavras também, ok? Tudo bem até aqui? Ficou claro? Então a gente vai para o terceiro modo como você pode revisar o seu texto, que é através da ortografia. Gente, vamos prestar atenção em como se escreve as palavras. Veja aí no exemplo. Os hospitais estão lotados e o atendimento é horrível. Na verdade, horrível mesmo está essa escrita, né? Sem o H. Hospitais é com H. Ah, mas professor, eu não tenho o som do H. O H não tem som aí na frase, não é? É por isso que você não vai colocá-lo. Você tem que colocar a ortografia correta ali daquela palavra. Hospitais é com H. Horrível também é com H. Então, preste atenção na ortografia. Se você tiver dúvida quanto à escrita de uma palavra, consulte o dicionário, veja na internet, certo? Procure ali no Google aquela palavra, certamente você vai encontrá-la, ok? Então, veja a maneira correta, não fique na dúvida. Toda vez que você tiver dúvida quanto à escrita de uma palavra, você vai consultar o dicionário ou pesquisar sobre aquela palavra, ok? Como é que fica a escrita correta aí? Os hospitais estão lotados e o atendimento é horrível. Então, eu apenas consertei aí com a ortografia correta. Hospitais com H, horrível com H. Tudo bem? Outra parte importante que você revise aí no seu texto, a pontuação. Veja essa frase. O problema do transporte precisa de rápida solução. No mês passado, a justiça havia se manifestado sobre isso. Não tem nenhum tipo de pontuação aí, né? Se o aluno lê rapidamente, fica assim: o problema do transporte precisa de rápida solução no mês passado e a justiça havia se manifestado sobre isso. Fica sem pausa nenhuma. E você também não consegue perceber se a solução foi no mês passado ou se não foi dada, certo? Então, calma. Veja se a pontuação está correta. Como é que fica a frase realmente escrita? O problema do transporte precisa de rápida solução. No mês passado, a justiça havia se manifestado sobre isso. Eu coloquei o ponto final porque eu percebi, né, que a frase ela não precisa ser ligada. Não tem aí uma certa ligação temporal com as duas. Eu falei sobre o problema e logo em seguida já disse que no mês passado a justiça já havia se manifestado, já havia falado sobre isso. Então utilize a pontuação ao seu favor. Leia o seu texto como se estivesse realmente lendo o texto de alguém que não seja você. Veja se a pontuação está correta, se tem a vírgula no local correto, se o ponto final está no lugar correto, ok? Isso é muito importante. Outra coisa, quanto à pontuação, algo muito comum entre os alunos é, por exemplo, colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Maria foi à feira. Maria, vírgula, foi à feira. Não há vírgula entre sujeito e o verbo. Quem é que foi à feira? Não foi a Maria?
Então, tire essa vírgula depois de Maria. Maria foi à feira, não tem vírgula, não há vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e os seus complementos. Tudo bem? Então, revise a questão da pontuação. Isso é muito importante. Vamos falar de mais dois aspectos aí que precisam de revisão. A acentuação precisa, toda vez, fazer essa correção de pontuação. Como é que eu melhoro, professor, na acentuação? Sempre lendo. Gente, aquele que ler bem, vai escrever bem, porque ele vai lembrar da escrita das palavras. Quanto mais os seus olhos vão lendo ali as palavras, vai gravando ali a escrita correta delas. Veja aí, a rapidez e eficácia são fundamentais nesse momento difícil. Bom, a gente vê que rapidez é eficácia, é rapidez e eficácia. Não tem esse acento no E, certo? Aí a conjunção E, rapidez e eficácia. Eu estou juntando as duas coisas e não dizendo que uma coisa é outra coisa, tá? Então, como foi que ficou a reescrita? Rapidez e eficácia são fundamentais. Lembrando que eficácia tem acento no A. Eficácia tem acento no A, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Você também tem que rever aí a questão da pontuação. Quando colocar a pontuação correta, revise isso também. Difícil aí a gente tem uma paroxítona terminada em L. Tem acento também, tem acento aí no I. Difícil tem acento. Então, eficácia e acento. Eficácia e difícil tem acento e o E aí não tem acento, porque não é o verbo ser, e sim a conjunção E, o I, certo? Pronto, então veja a questão da pontuação do seu texto. Partes desnecessárias. Pessoal, é muito comum encontrarmos aí nos textos algumas palavras que só vão, entre aspas, encher linguiça, né, que só estão lá para pegar mais linhas do texto. Não é necessário você fazer isso. Veja, por exemplo, esse trecho aí. A população convive de perto com o problema e com certeza absoluta não será resolvido tão breve. Vamos lá, qual é o problema aí? A população convive de perto com o problema. Conviver já dá a ideia de que é de perto, tá? Conviver é de perto, conviver é viver junto, conviver. Não precisa dizer de perto. Diga assim, a população convive com o problema. E com certeza absoluta, pessoal, toda certeza é absoluta. Não precisa você dizer que é certeza absoluta. Como assim, professor? Gente, se alguém não tem certeza absoluta, então ela não tem certeza. Porque a certeza é uma convicção. Ela sempre vai ser absoluta, não existe pela metade. Ah, eu tenho certeza pela metade, então você não tem certeza. Certo? Então, certeza absoluta, tira o absoluta, deixa só certeza. Tudo bem? Então, a população convive com o problema e com certeza não será resolvido tão breve. Pronto. Ficou limpo a escrita, não é? E você retirou o excesso de partes que não necessitam, que só estão ali para encher linhas. Gente, um texto bom é um texto que seja simples e que tenha coesão e coerência. Evite repetições, evite exagerar no seu vocabulário, evite deixar exagero de palavras desnecessárias dentro do seu texto, ok? Pronto, após essas dicas, a gente vai falar agora sobre a reescrita. Lembre-se, a gente estava falando sobre revisão. Fizemos aí alguns trechos, colocamos aí alguns trechos em que você pode usar no seu como revisão. Agora, o que é importante na hora de reescrever o seu texto, após você tenha percebido aí algumas falhas? Como é que você vai reescrever? Primeira coisa, pessoal, evite rasuras, evite rabiscos. Quando você passar o seu texto a limpo, evite ficar riscando palavras. Se ali já é reescrita, não há necessidade de fazer mais correções. Então, evite rabiscar o seu texto, ok? Evite desenhar na folha de produção, evite fazer corações, imagens, deixe somente o seu texto na folha para que o professor leia ou corrija, para que outra pessoa possa ler o seu texto. Outra questão importante, isso é estética, certo? Outra questão importante, não ultrapassar as margens da folha.
eu tenho as margens da folha. Não, evite ficar ultrapassando essa margem. Esteticamente fica muito feio. A pessoa pega o seu texto, vê a linha, passou da linha, a outra não passou. Às vezes o aluno nem chega na margem, né? Às vezes ultrapassa a margem. Então essas são falhas que você deve evitar. Não ultrapassem as margens da folha, obedeça a margem da folha. Mas professor, não deu para colocar determinada palavra, coloca na próxima linha, termina na próxima linha a palavra, mas evite ultrapassar a margem e chegue também na margem, certo? Às vezes o aluno faz só metade da linha, parece estar fazendo um poema. Não, assim não. Se é um texto em prosa, né, se é um texto dissertativo, então você tem que colocar lá a sua opinião e obedecer às margens da folha, ok? Cumprir o número de linhas mínimas ou máximas. Evite ser muito extenso no seu texto. Se são 30 linhas para você utilizar no máximo, não faça 36, nem 40 linhas. São 30 linhas no máximo, obedeça a capacidade máxima da folha. Mínimo são 20 linhas. Então, faça no mínimo 20 linhas, né? O ideal é que você sempre faça a quantidade de linhas máximas do texto. Se são 30 linhas, faça as 30 linhas. Se são 25 linhas, faça as 25 linhas. Evite fazer o mínimo de linhas, porque aí dá a ideia de que você não planejou o seu texto. Você está fazendo ali só para cumprir a quantidade mínima. Evite isso, tá? Revise o seu texto, elabore o seu texto de maneira eficaz e cumpra a quantidade máxima de linha. Não misturar letras maiúsculas e minúsculas, isso é muito comum também. Evite começar o texto com letra minúscula, certo? Você sabe, iniciar parágrafos com letras maiúsculas, nomes de pessoas, lugares, isso aí é algo básico, né? Sempre com letras maiúsculas. Ter caligrafia regular. Gente, se você escreve de um jeito, não mude esse jeito de escrever para que você começou com um tipo de letra, no final já tem outro tipo de letra, você começou, por exemplo, com letra de forma, lá no final já tem letra cursiva, isso fica esteticamente feio, certo? E você pode perder pontos aí nessa sua reescrita. Então, coloque a sua caligrafia regular, certo? Não coloque aquelas letras garranchos, sempre deixe claro que você está escrevendo lá. Então, essas são as dicas de reescrita, certo? Então, o que foi que aprendemos na aula de hoje? Você fez uma revisão comigo, né, do seu texto. Eu mostrei para vocês um direcionamento de como revisar o seu texto e também viu dicas de como reescrevê-lo. A gente está falando aqui da produção do artigo de opinião, certo? Então, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham aí aprendido, tenham anotado e qualquer dúvida procure o professor. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, pessoal.